Alô, boa noite a todos. Há sempre esta expectativa quando nós entramos no ar, quando começamos a nossa comunicação diretamente, não é? E queria daqui mandar um abraço a todos aqueles que me estão a escutar diretamente. Vá colocando aí um like, vá escrevendo alguma coisa de forma a que eu possa saber que você está a ver e a escutar perfeitamente. Queria não só dar uma boa noite, como desejar que a paz de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, possa encher o seu coração. Nosso coração, ele necessita verdadeiramente de ser cheio desta paz que ele próprio disse que excede todo o nosso entendimento. Na realidade, foi Paulo quem disse isto, não é? Eu, nesta noite, então, onde quer que você me escute, eu queria desejar-lhe bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você escutar. A semana passada eu iniciei uma pequenina série, na realidade são 2 mensagens, cujos dias estão nas tuas mãos. A semana passada eu comuniquei, falei a primeira mensagem, hoje eu queria dar o seguimento e concluir, serão 2 mensagens basicamente a falar nos nossos dias, no nosso tempo. O salmista Davi, num momento da sua vida, lá no Salmo 31, 14, 15, ele diz assim: mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos. Versões mais modernas, mais recentes, mais atualizadas, substituíram a palavra tempos pela palavra dias. Então, os meus dias estão nas tuas mãos. O rei Davi, num momento de alguma turbulência na sua vida, ele teve a coragem de dizer, olha, a minha vida está nas tuas mãos, o meu presente, o meu futuro está nas tuas mãos, não é? É sábio quando nós percebemos que a nossa vida, apesar de nós a controlarmos, de termos de alguma forma o direito de escolher, na realidade, o direito de escolher é um dos maiores bens, se calhar o maior património que temos como seres humanos, mas o salmista sabia que muitas vezes rodeado por muitas questões, perigos imponderáveis da vida, a vida dele não estava nas mãos dele. A vida dele não estava, não lhe pertencia à segurança, o dia a dia. Ele dizia, olha, os meus dias estão nas tuas mãos. E o salmista também, no Salmo 90, 12, ele ensina-nos uma outra coisa. Ele diz assim, ensina-nos a usar o nosso tempo de tal maneira que alcancemos corações sábios. A versão antiga diz, ensina-nos a contar os nossos dias. A versão atual diz, ensina-nos a contar o nosso tempo. O tempo pode ser contado na nossa humanidade, na dimensão terrena em que nós vivemos, não é? Haverá um tempo em que ele não mais será contado, quando entrarmos na dimensão divina, quando morarmos com o nosso Deus. Para ele o tempo não existe, ele não tem início, não tem meio, não tem fim, ele vive eternamente na eternidade, num estado em que não há princípio, não há fim, o tempo não se conta. Mas conosco conta-se. Por isso o salmista queria e fez esta oração, ó Deus, ensina-me a usar o meu tempo de forma a que ele não seja desperdiçado, de forma a que eu passe por esta terra e eu consiga alcançar alguma coisa, não somente passageira, não somente os desejos deste mundo, divertir-me, não somente passar um bom tempo na terra, como eu possa construir alguma coisa que seja eterna. O salmista tinha este desejo porque de alguma forma a eternidade estava gravada no seu coração, como diz a própria palavra de Deus. A semana passada eu falei-vos sobre 4 verdades sobre o tempo que vou resumir para depois entrar na pequena mensagem que tenho para vocês hoje. A semana passada disse, valorize cada dia de vida. Valorize cada dia de vida. Eu volto a dizer, valorize cada dia de vida. Lembre-se que o dia de hoje não é um direito seu, é um dom de Deus. Porquê? Porque nós fomos criados por Deus, não é? E como criaturas de Deus, Ele domina, Ele reina, Ele governa sobre todas as coisas
inclusive sobre cada minuto que nós temos. Cada minuto que nós temos é uma dádiva, é um dom, é um presente, é uma prenda, é uma oferta de Deus, não é? Isto precisamos ter bem claro, porque se nós pensarmos que é um direito nosso, quando nós temos direitos, esquecemos de valorizar muitas vezes. Eu tenho o direito de... Não, em relação ao tempo nós não temos o direito. Nós temos a dádiva de Deus. Por isso, eu valorizo melhor a minha vida quando eu percebo que cada minuto, cada segundo, cada hora, cada dia, cada semana é, na realidade, uma dádiva de Deus. Então não esqueça. Em segundo lugar, eu disse-lhe e frisei aqui uma frase de um homem muito conhecido que eu já vou mencionar. E a segunda coisa é, tenha em mente que o recurso mais precioso que você tem é o tempo. Ok? É o tempo. Isto foi uma frase de um homem, não é? Ele foi bilionário, ele fundou várias corporações internacionais, ele foi o criador esteve na vanguarda da criatividade, da inovação e da tecnologia, como a criação da Apple, do iPhone, do Macintosh e muitas outras coisas. Ele estava rodeado pelos melhores engenheiros e pelos melhores criadores que ele conseguiu. Ele criou um património invejável, não é? Ele era uma pessoa extraordinariamente vanguardista, inovadora, criadora, não é? Mas quando ele tinha 56 anos, ele foi acometido de uma enfermidade. E tendo muito talento, tendo muito dinheiro, tendo muita riqueza, vivendo bem, nada lhe poderia faltar, ele disse esta frase: o recurso mais importante que nós temos é o tempo. Sabe porquê? Porque sem tempo você não tem como gastar o seu dinheiro, não tem como usar o seu talento, não tem como usufruir das coisas maravilhosas que conseguiu angariar na vida. Mas com o tempo você pode usar o seu talento, pode criar, pode ganhar dinheiro, pode construir património, pode ser feliz, pode fazer aquilo que quiser, não é? Agora, sem tempo não. Por isso, o tempo é na realidade o recurso mais valioso que qualquer ser humano tem. Por isso, há pouco eu dizia que o tempo é um dom de Deus. Não é um direito meu, não é um direito seu. E se nós olharmos nesta perspectiva, deste prisma, nós iremos valorizar muito melhor cada dia, até porque ele não está nas nossas mãos. A vida não está nas nossas mãos, não é? Só cada momento que nós passamos é que está nas nossas mãos. Daí nós ouvimos muitas vezes dizer: aproveita o momento, carpe diem, não é? Aproveita o momento, aproveita a oportunidade, seja feliz, não é? Não se deixe maniatar, nem amarrar, nem roubar na sua alegria, na sua paz, na sua felicidade, por pequenas mesquinhezes que na realidade às vezes só existem para nos desestabilizar, não é? E desequilibrar emocionalmente. Por isso, não vá nessa onda, firme-se, especialmente entendendo que cada momento de felicidade, cada momento em que você procura a realização, ser feliz, não é? É muito, muito, muito importante. Também lhe disse que a forma como nós usamos o nosso tempo no passado determinou quem nós somos no presente e aquilo que nós angariamos, aquilo que nós conseguimos ter no presente, não é? Quer a nível de um património intelectual, quer a nível de um património espiritual, quer a nível de um património material, não importa. A forma como eu usei o meu tempo no passado ajudou muito a determinar quem eu sou no presente. E a forma como eu usar o meu tempo hoje, obviamente, irá determinar o meu destino lá mais à frente. E a última coisa que eu disse foi que uma coisa muito importante, não é? Tem a ver com a definição das nossas prioridades. Eu falei isto, usei Eclesiastes capítulo 3, peço perdão, que diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há uma versão mais moderna, mais atual, que diz: tudo neste mundo tem o seu tempo.
Cada coisa tem a sua ocasião, não é? A Bíblia mostra-nos que todos nós, não importa quem somos, não importa o nosso estatuto, a nossa cor de pele, não importa em que país nós nascemos, nós temos 24 horas por dia, não é? Tal e qual como as pessoas mais prósperas, mais inteligentes, os gênios, todos têm 24 horas, mas há tempo para tudo, diz a Bíblia, mas na realidade só há tempo para aquilo que são as nossas prioridades, não é? Eu posso ter tempo para todas as coisas, mas se uma determinada coisa não for prioridade na minha vida, eu nunca arranjarei tempo para essa coisa, não é? Então, tudo aquilo que nós gostamos de fazer, tudo aquilo que é importante para nós de alguma ou de outra maneira sempre arranjamos tempo para isso, não é? Então é necessário que essa coisa seja importante para nós e se torne na realidade uma prioridade na nossa vida. E é importante que nós arranjemos tempos para fazer as coisas principais, principalmente aquelas coisas que são eternas. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 1,16, na linguagem da Bíblia, a mensagem. Diz assim: pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, e um pouco mais à frente diz, todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito. A realização da minha vida, a maximização do meu tempo, o aproveitamento de tudo aquilo que eu sou, começa sempre quando eu me encontro com o Criador, quando eu sei quem sou, não é? Quando eu sei de onde vim, o que estou cá a fazer, não é? E de alguma forma me encontro com o meu Criador para que eu possa definir e possa determinar o meu destino eterno, não é? Eu sou de Deus, vim de Deus, sou de Deus e voltarei para Deus. Sou do Criador, vim do Criador, sou do Criador, voltarei para o Criador. Nele encontramos o nosso propósito, diz aqui a palavra de Deus. Provérbios 11:28 diz: uma vida dedicada às coisas materiais é morta. Um tronco cortado, uma vida moldada por Deus é uma vida florescente. Está aqui a ensinar-nos que durante o tempo da nossa vida, não é? Os nossos dias estão nas mãos de Deus e apesar de nós necessitarmos das coisas materiais para vivermos nesta terra, e quanto melhor pudermos viver, vamos usufruir das coisas boas da vida, das materiais também, sem nunca nos esquecermos deste pormenor, que as coisas materiais não nos preenchem, não preenchem o nosso vazio, não determinam quem nós verdadeiramente somos, não é? Quem verdadeiramente nós somos já foi determinado, nós somos filhos de Deus, fomos criados por Deus, fomos amados por Deus. Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, fazendo a ponte entre um homem perdido e um Deus que nos quis resgatar, que nos quis salvar. E encontramos esta ponte na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O homem perdido, o homem doente, o homem amarrado, ele encontra uma ponte para Deus na obra de Cristo, na morte e ressurreição do nosso grande Cristo, do nosso grande e eterno Cristo ressurreto, não é? Então é muito importante que primeiro conheçamos o Criador, segundo nos lembremos que as coisas materiais são muito importantes, mas é só para este mundo, não é? Elas não nos conduzem à vida eterna, ajudam-nos a viver bem, a viver da melhor maneira possível, fazer o bem a quem nós pudermos, mas a chave que abre a porta do céu não é o bem que nós fazemos, não é as riquezas que nós conseguimos, elas irão cá ficar todas, mas é Jesus Cristo, é a chave que abre a porta do céu. Uma outra coisa que o próprio Cristo disse é: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele está a dizer: olha, durante o tempo que vocês viverem, durante os dias que vocês viverem, vocês não estejam inquietos à procura do que hão de comer, hão de beber, tudo isso eu acrescento àqueles que fizerem o seguinte: buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. Então, procuramos Deus, e quando procuramos Deus, todas as coisas materiais que nós necessitamos ser-nos-ão acrescentadas. Quando nós procuramos as coisas que precisamos, muitas vezes nos esquecemos de Deus. E aí temos que fazer tudo na nossa força, tudo na nossa sabedoria, e muitas vezes acabamos por não ser muito bem-sucedidos, fracassar, viver vazios, viver de uma forma, viver à deriva muitas vezes. Então, meus queridos, era isto foi isto mais ou menos que eu disse a semana passada. Hoje eu queria
lembrar algumas coisas importantes. Uma delas é que Jesus nunca teve um aperto em relação ao seu tempo, em relação ao tempo que ele tinha. Ele sempre fez tudo aquilo que ele queria fazer, por 4 razões muito importantes que Jesus definiu como suas prioridades na sua vida. Não é? A primeira coisa que Jesus fez quando ele veio a esta terra foi definir claramente para ele as suas prioridades. E estas foram as suas 4 prioridades de vida, que eu posso também aprender com este Jesus, de forma que eu dê mais significado, mais proveito, mais felicidade, mais realização e mais propósito à minha vida. Sabia qual era a sua missão. Conhecer a missão. Jesus conhecia a sua missão. Ele sabia que não existia por acaso. Ele sabia que tinha vindo ao mundo por uma causa. Não é? Ele veio ao mundo por uma causa, sofreu por uma causa, morreu e ressuscitou por uma causa. Não é? Nós temos também a nossa missão. Olha o que Jesus diz em Lucas 19:10. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, não é? E numa outra ocasião Jesus disse: os sãos, ou seja, as pessoas saudáveis, não precisam de médico. O que é que Jesus está aqui a dizer? A definir claramente qual a sua missão. Vir ao encontro do perdido, vir sarar o enfermo, libertar o cativo, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos, não é? Fazer com que as boas novas do Evangelho de Cristo, que as más notícias, o homem está perdido por ser pecador, as boas notícias é que não precisa perder-se, porque a vida eterna pode ser encontrada na pessoa de Jesus Cristo. Esta era a sua missão: proclamar o Evangelho do amor, o Evangelho do perdão, o Evangelho da graça, o Evangelho da segunda oportunidade, o Evangelho que aponta para o céu e que nos ensina que a vida não são simplesmente 120 anos na Terra para quem consegue lá chegar, não é? Hoje em dia essa longevidade ainda é muito raro, não é? É muito raro. Mas isto foi uma boa definição. Isto é como conhecer a nossa missão, é como afiarmos o nosso machado, não é? Para cortar uma árvore. É a forma mais proveitosa, a forma mais assertiva de viver, sabendo qual é a nossa missão. Não desperdiçaremos tempo, não andaremos à deriva. Sabemos exatamente a razão pela qual existimos, porque temos uma missão a cumprir na Terra. E nós, cristãos, temos essa missão de sermos sal da terra e luz do mundo. Não somos melhores do que ninguém, mas Cristo, o Senhor, Ele disse: olha, vocês são sal da terra e luz do mundo, comissionando-nos, não é? A viver num mundo, em que é necessário a Igreja de Cristo iluminar nas trevas e salgar em tudo aquilo que pode apodrecer neste mundo que está cheio de coisas ruins. Então, esta é a minha missão e a sua missão. Eu, com 10 anos de idade, eu sabia exatamente qual era a minha missão de vida: tornar-me um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Que moveu Jesus e que era uma das suas prioridades, e isto fez com que verdadeiramente ele conseguisse ser assertivo em relação à sua vida, em relação à sua missão, foi que ele tinha consciência das suas limitações. Apesar de ele ser 100% Deus, ele abdicou 100% da sua divindade e viveu 100% na sua humanidade. E por causa disso ele estava limitado no tempo e estava limitado também no seu corpo, não é? Na dimensão física que ele transportava, não é? Ele viveu 3 anos e meio, sabia que não tinha muito tempo, e naqueles 3 anos e meio, ele teria que deixar uma marca nesta terra, porque para isso ele tinha vindo a esta terra com a missão de deixar essa marca. Ele estava limitado pelo tempo, ele estava limitado pelo espaço, estava aqui, não podia estar ali, não é? Não viveu na sua omnipresença, nem na sua omnipotência, nem na sua omnisciência. Ele viveu inteiramente na dependência do Pai. As minhas limitações também possa reconhecer as minhas
limitações. Quando eu compreendo quais são as minhas limitações, eu percebo que preciso dos outros. Eu percebo que não tenho todo o tempo do mundo. Eu percebo que não tenho toda a capacidade do mundo. Eu percebo que não tenho todos os recursos do mundo. Eu percebo que eu preciso do meu próximo. Eu percebo que eu preciso dele para ir mais além. E se eu cair, eu preciso que a sua mão seja estendida para mim, para me levantar, não é? E é isto que eu e você precisamos fazer uns aos outros, não é? Lembrar-nos que nós verdadeiramente somos pessoas muito, muito, muito limitadas, não é? E a terceira coisa é que Jesus estava espiritualmente alerta porque ele tinha comunhão com o seu Pai. Comunhão, conexão, contacto. Contacto é muito importante. Nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós. Este Espírito é um mestre, é um ensinador que nos quer guiar nas decisões da nossa vida, que nos quer guiar nos momentos difíceis da nossa vida, que nos quer consolar algumas vezes quando nós necessitamos de consolo, que nos quer iluminar quando precisamos de luz, que nos quer repreender às vezes quando nós queremos andar nos nossos próprios caminhos. E eu creio que Jesus, por causa dessa comunhão que ele tinha com o Pai, ele foi muito mais produtivo em relação a tudo aquilo que ele fez. Porquê? Porque uma das formas de nós evitarmos atalhos, de evitarmos coisas que nos fazem perder tempo, é às vezes nós fazermos as escolhas certas. Ouvimos o Pai, quando nós não ouvimos os conselhos da Palavra de Deus, nem os conselhos do Espírito Santo, e queremos andar nos nossos próprios caminhos, nós às vezes fazemos coisas das quais nos vamos arrepender lá mais à frente, mas entretanto já sofremos, já caímos muitas vezes, já temos marcas e cicatrizes muitas vezes que podem ficar durante muito tempo e que nos anulam a nossa iniciativa, a nossa paz, a nossa alegria, o nosso projeto de vida, até que nós acordamos e dizemos, não, chega, há que nos levantarmos, há que começar de novo, não é? Então, há uma forma mais simples, é nós sermos obedientes à voz do Espírito Santo e aos conselhos. Dito desta maneira fica mais suave, mas é da mesma importância, aos conselhos da Palavra de Deus, não é? E finalmente, Jesus dedicou o seu tempo a preparar o futuro da sua igreja. Era uma prioridade para Jesus. Ele sabia que o seu tempo aqui era curto, ele sabia que esta obra e a sua marca teria que ser perpetuada na eternidade da Terra, ao longo de milhares e milhares de anos na Terra, enquanto a igreja existir, enquanto o mundo existir aqui, enquanto esta ordem que nós conhecemos e este sistema de coisas existirem, a influência de Cristo deveria permanecer. Ora, se ele iria embora, ele teria que passar todos os seus ensinos a outras pessoas que iriam ficar cá, não é? Então, esta mensagem do Evangelho foi passada aos seus discípulos, que por sua vez foram passando a outros, que por aí adiante chegou até aos nossos dias. Jesus era focado. Ele era focado na preparação do futuro da sua igreja, não é? E por isso ele não perdia tempo com coisas que o não levavam ao seu objetivo, que iam fazer desperdiçar o seu tempo e a sua influência, não é? Então nós também precisamos viver focados na nossa missão, focados também em ser felizes, em desfrutar das coisas boas que a vida nos dá. Com certeza que sim, não somos só seres espirituais, somos seres físicos, intelectuais, emocionais, somos seres muito mais completos, não é, do que uma parte só, mas a verdade é que existimos com um propósito. O propósito de ser feliz e o propósito de apontar o Evangelho a outras pessoas, mostrar-lhes que existe um Jesus que as ama e que deu a sua vida na cruz do Calvário por elas. 4 coisas sobre Jesus, então, que fizeram com que as suas prioridades ficassem muito focadas. Primeiro, ele sabia a sua missão, ele conhecia as suas limitações, ele tinha comunhão com o Pai e ele não só vivia para o presente, ele vivia para o presente e vivia para o futuro. Assim, todo homem sábio faz. Ele vive o presente da melhor maneira que puder,
sem se esquecer de que um dia esta vida termina e há outro portão que se abre, é o portão da eternidade, e é na terra que nós nos preparamos para a eternidade, especialmente recebendo Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Conclusão, a forma mais inteligente de vivermos é apreciar, é valorizar aquilo que Deus nos deu. Aquilo que Deus nos deu. São tantas coisas que Deus nos deu. Então, eu concluo conclamando, motivando-te, incentivando-te a seres um bom gestor de tudo aquilo que Deus te deu. Um bom gestor do teu tempo, um bom gestor dos teus talentos, um bom gestor da tua saúde, da tua força, do teu dinheiro, da tua família, da tua influência. Tudo aquilo que Deus te deu não é teu. És mordomo de tudo isso. Todas as capacidades que tu tens. Então, não desperdice nada. Não dê nada por garantido também. Não dê nada por garantido. Só assim nós poderemos, eu e você, darmos valor ao que nós temos e, ao mesmo tempo, usar bem tudo aquilo que Deus nos deu. Ok? Era esta a mensagem que eu queria trazer ao seu coração. Queria fazer uma oração e concluir. Primeiro, dizer-lhe que no próximo domingo irei continuar a falar sobre as 7 faces da fé, baseado no meu livro também chamado As 7 Faces da Fé. Também, se você está a escutar e está em casa, não pode ir à igreja, quiser fazer um donativo no Facebook SNT Algarve, tem lá o IBAN da conta da Sara Nossa Terra, para onde você pode transferir a verba que você entender. E, finalmente, também, se esta mensagem o abençoou, partilhe esta mensagem com outras pessoas. E queria concluir. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos entregar esta fase da nossa nação e no mundo que estamos a viver, Senhor, ainda numa fase de algum receio, de algum medo, em que a pandemia ainda não desapareceu completamente. Queremos te pedir, Senhor, que tu possas socorrer a cada nação, Senhor, especialmente todos aqueles que, de alguma forma, trabalham em função de fazer com que as coisas funcionem. Muito especialmente aqueles que trabalham nos hospitais, os médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar, pessoal com outras valências e outras profissões, mas dentro da área da saúde, dentro da área da segurança, em todas as áreas, Senhor, em que nos facilitam a vida. Queremos também entregar cada família, cada pessoa que escutou a Tua Palavra, e que esta Palavra possa continuar a fazer morada nos nossos corações. Assim eu oro, assim eu agradeço, em nome de Jesus. Ajuda-nos a sermos bons mordomos e a fazermos bom uso do tempo e a escolhermos as prioridades certas na nossa vida. É minha oração por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Um beijo daqui, Deus ricamente te abençoe. Até ao próximo domingo, teremos live diretamente da nossa comunidade ou na próxima quinta-feira às 9 horas, como habitualmente. Deus ricamente te abençoe.